Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tu Pode Tchê, o podcast do Guia. O Guia que é um aplicativo onde a gente divulga os prestadores de serviços, comércio e indústria a todas as pessoas da nossa região. Hoje a frase é de Lina Mendes, que disse para nós assim: o turismo rural é uma oportunidade única de conectar as pessoas com a terra, valorizando a produção local e preservando as tradições que nos definem. Olá, eu sou a Gi, sou anfitriã e sou comercial do aplicativo da cidade. Eu sou a Jaque Santos, então idealizadora do Guia, e no episódio de hoje a gente vai abordar um tema que está captando muito a nossa energia ultimamente de ser tão gostoso de falar sobre isso, que é o turismo rural e agroturismo, uma fonte de renda e preservação cultural. Está com nós hoje um convidado muito especial, consultor turismólogo que tem como missão possibilitar melhoria de vida ao homem do campo, organizando e implantando turismo em propriedades rurais. Seu Erich Ram. Tudo bem? Em primeiro lugar, dizer que vou repetir o que eu falei antes, né? Estou orgulhoso de estar aqui. Que bom. E eu queria aproveitar a frase que tu mencionou e colocar um pouquinho a mais nela. Turismo rural é relacionamento. E é desse relacionamento que surgiu essa amizade bonita e esse convite. Então, muito obrigado. Olha aí, já começamos com frases muito impactantes. Que legal. E antes da gente se aprofundar mais na nossa conversa, eu quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da saúde, para nós é natural. Ele já começou impactando com uma frase Vai lá. de impacto. Mas conta pra nós, como surgiu essa paixão pelo que tu trabalha, pelo que tu faz, pelo turismo rural? Quando começou? Como falamos um pouco antes, e vocês já sabem, eu não venho desta área do turismo desde sempre, apesar de ter nascido numa cidade, Gramado, que vive e respira turismo. Mas eu era da área das carnes, da agroindústria. Olha só. Então eu era açougueiro e tinha um mercado. E esse mercado, eu conheci muita gente nesse mercado. E uma das pessoas que eu conheci sabia da minha vontade de fazer um curso universitário. Eu tinha só ensino médio na época. Eu já tinha família, filhos, etc e tal. E aí ele me convidou para fazer um curso universitário porque ele sabia que eu queria. Porém, eu atrás do balcão, né? Como é que eu vou ser açougueiro fazendo curso de turismo? Eu não vou fazer isso, um saudoso Ciro. Aí ele disse assim, não, vamos fazer o seguinte, eu preciso levar o curso universitário para a cidade, trazer para a cidade, melhor dizendo. E aí ele disse assim, eu preciso fechar turma. Eu preciso de gente para fazer. Faz o vestibular, tenta entrar na universidade. E depois, se tu achar que não dá, tu para. Acabei terminando o curso universitário, mas continuei no meu açougue. Um ano depois, um pouco menos, vieram comigo de novo. Já precisamos de ti, Erich. Para quê? Estamos abrindo um curso de pós-graduação e precisamos fechar a turma. E esse foi o que precisava para eu entrar na área do turismo. Primeiro, eu me apaixonei pela área, porque, como eu falei antes, é relacionamento. E a gente começou a trabalhar já na época dos estágios, começamos a ter oportunidade, eu e um colega, que éramos os mais velhos da classe, inclusive. E disso, então, surge a minha profissão de turismólogo, e vendo o meu comércio, e passo a ter um café colonial no interior de Gramado. E esse café perdurou até muitos anos, agora 1 ano e meio, 2 anos, por motivos diversos, acabamos parando, porém, vai reabrir. Então, logo a gente vai começar novamente, e porque não se pode perder isso, né? Então é isso, em breves palavras Que ano que foi esse momento que tu abriu o café? Por
volta de 2000, por ali, um pouco menos. E como foi a experiência de receber nesse ano, assim, de 2000? Porque desde lá ficou aberto até a pandemia, mais ou menos, né? Sim, foram altos e baixos, isso é muito importante a gente pensar também, né? Porque nada é... Todos os negócios que a gente coloca, eles têm altos e baixos. E nós também vivemos isso. Sim. E na época, a concepção que eu tinha era, eu quero colocar em prática o que o curso universitário me proporcionou. E eu coloquei em prática abrindo esse estabelecimento. Eu queria ver se dava certo aquele meu pensamento. E deu certo. Como eu pensei na época, abri para o turista que passava em Gramado e me visitasse no final de semana, porta aberta, né? E, porém, nesse meio tempo, as coisas foram acontecendo e eu fui contratado pelo Sebrae e deixei os meus pais sozinhos lá. Então tivemos que mudar a alternativa de receber turista individual, família, para grupos, que possibilitava um atendimento mais tranquilo para eles. E tudo isso então foi acontecendo e o aprendizado acontecendo junto com isso, né? E esse tempo todo a gente foi trabalhando, agências foram nos procurando e no final, por motivos de saúde, né? Também o cansaço dos meus pais, que são já bem... Minha mãe já não está mais comigo, mas meu pai está com 88 anos e está lá, querendo abrir o café comigo novamente. Querida. Né? Então não se perde isso, desde que a gente faça com o coração, né? Como a gente sempre fala. E essa foi a trajetória. Então paramos por motivos que não foram de nossa vontade, mas agora é de nossa vontade recomeçar. Que maravilha. Quais foram, assim, as maiores dificuldades quando vocês iniciaram lá atrás? Porque turismo, a gente vê hoje que se fala muito mais em turismo, né? Em 2000, acho que talvez esteja errada, me corrija, mas acho que daí eram cidades muito pontuais que tinham o turismo, né? Era bem... Mas Gramado sempre foi ícone, né? Nessa área do turismo. Mas mesmo assim, para quem acha que Gramado, só por ter movimento, é fácil de colocar um negócio, não é. Qualquer lugar é difícil. Qualquer lugar tem desafios, né? E nós também tivemos os nossos, né? E desses desafios como é que eu vou levar a gente para o interior? Porque quem vai a Gramado vai para o centro, vai para o glamour. Como é que nós conseguimos entrar, então, através de agências de turismo? Só que a dificuldade que nós tivemos foi que nós, bem na época da Soletur, aquelas empresas que faliram e eram nossos clientes. E aí nós baixamos muito o nosso movimento. Depois fomos recuperando com outras alternativas. E assim a gente seguiu até 2 anos atrás. Não é fácil para ninguém trabalhar com turismo, mas é muito bom e dá resultado desde que a gente persista. Tem que achar caminhos, como qualquer negócio. Eu ia dizer agora, em todas essas gravações de episódios que a gente vem falando, todos nos trazem essa mesma fala, né? Que a persistência é o canal para o sucesso, né? Não adianta a gente querer o imediatismo, né? Ser indesistível, como a gente comentou esses dias, né? E principalmente no turismo, né? Que hoje por estar cursando turismo e estar no meio de empreendimentos de turismo, a pessoa... Tá, mas tu trabalha? Eu trabalho, por isso que eu escolhi turismo, porque eu gosto dessa relação que a gente constrói. Como tu disse lá no início, para mim é importante isso, porque eu vejo que isso é algo que é importante para mim. Daqui a pouco não é importante para uma pessoa que faz uma outra faculdade, alguma outra coisa. Mas eu vejo que isso é realmente a base para que tu consiga compartilhar mais do turismo e de conhecimento com outras pessoas. E fazer conexões entre eles, né? Porque o turismo, ele não é o café colonial, ele é o hotel, ele é o posto de gasolina, ele é o mercado, é uma atmosfera, né? Que tu acaba construindo. Na verdade, esse é um dos maiores desafios da gente como turismólogo, é convencer as pessoas de que eles fazem parte desse negócio chamado turismo, independente do trabalho que faz. É um desafio isso. Eu posso contar uma pequena história? Deve. Por favor. Então, olha só. Num dos grupos de trabalho meu, uma pessoa me contou. Ele criou um chalé, uma cabana, enfim, um meio de hospedagem. E esse meio de hospedagem levou 2 anos para ser construído. E ele foi até a loja de material de construção e começou a conversar com o proprietário dessa loja que forneceu esse material para ele.
E ele disse assim, poxa vida, a gente está se reunindo lá no Conselho Municipal de Turismo, também tem algumas reuniões que falam sobre essa questão toda do turismo para nós aqui. Quem sabe tu vai até lá, traga tuas ideias, tua discussão sobre isso. E o dono da loja disse, não, mas o que eu tenho a ver com turismo? Eu tenho loja de material de construção e depois isso não dá certo. Ninguém ganha dinheiro com isso. Aí esse meu aluno perguntou para ele, quanto tempo faz que eu estou comprando material de construção contigo? Ah, faz uns 2 anos. Há 2 anos tu está ganhando dinheiro com o turismo, porque eu construí esse chalé e essa cabana só para trabalhar turismo. Então há 2 anos tu está ganhando dinheiro comigo e eu só vou começar a ganhar agora e tu não ganha nada com turismo? Ironia, né? Ótimo, Não é um exemplo de que as coisas acontecem. Ótimo exemplo. Então é por aí, eu acho que esse olhar tem que ser holístico, ressignificado, tem que ser ressignificado. Porque... E é desafiador. É desafiador. É que o que eu vejo, assim, que quando a gente se fala de turismo, o pessoal acha que é só entretenimento. Eles acham que é só entretenimento e, sim, a maior parte é, só que respinga pra todos, né? Porque todo mundo, hoje ninguém só, eu vou pro meu trabalho, depois que tu sai do teu trabalho, tu vai buscar teu filho, vai no parquinho. O parquinho, ele é turístico. Tu entende? Então, é uma necessidade o entreter pra todo mundo, né? Sim, e tem mais um detalhe ainda, né, Gi? Tudo o que nós fazemos para a estruturação do turismo serve para a comunidade. É tudo benefício da comunidade também. É um parque, é uma estrada, é uma segurança, é uma saúde, é um novo comércio que abre. As pessoas fazem parte disso, a comunidade faz parte. Então, o turismo ele distribui, tanto social quanto economicamente muito, né? Eu acho muito bonito isso. Isso é que encanta a gente. Né? Por isso que eu digo, sempre faça a diferença na vida das pessoas. E o turismo nos permite isso. Que legal. Vamos olhar um pouquinho mais pro lado agora do turismo rural. Eu gostaria que tu explicasse para quem está nos ouvindo a diferença entre turismo rural e agroturismo. Tá. Conceitos. Que coisa. Essas coisas de conceitos são difíceis. Né? Mas assim, se eu vou pelo Ministério de Turismo, nós temos conceitos diversos lá, mas 2 muito importantes. O turismo rural é o que acontece no meio rural, a grosso modo. O agroturismo é aquilo que acontece com algum tipo de atividade voltada para as atividades de campo, digamos assim, da propriedade. Mas isso é assim? Nem sempre. Então, eu prefiro falar, eu sou muito contestador quanto a essas coisas de conceito, né? Então eu prefiro dizer o seguinte, turismo rural é tudo o que acontece no meio rural em termos de turismo. E o agroturismo é um dos segmentos dentro desse turismo que acontece no meio rural. Acredito que esse é o olhar. Mas se eu vou buscar recurso junto ao Ministério, aí eu tenho que ter então o meu negócio bem estruturado dentro de uma categoria. E essas categorias, então, é o de aventura, é o rural, é o de negócio, tudo isso acontece e para cada um desses tem uma linha de financiamento. Então, eu acho que esse é um grande, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles da gente quando a gente pensa em termos de conceituação. Entendi. Às vezes, nós temos que colocar o nosso negócio dentro de uma linha para conseguir recursos. Entendi. Né? Mas, na prática, turismo rural, tudo que acontece no meio rural é turismo. Então, pode ser de aventura, pode ser o agro, né? Vou citar um exemplo aqui, se me permitem fazer um pouco mais de... Gramado tem os roteiros de agroturismo, vocês já ouviram falar? Sim. Pois é. Aí o roteiro de agroturismo, ele passa numa das nossas regiões lá, que são várias, né? São 4 roteiros. Um deles não tem nenhum com atividade voltada para trabalhar as coisas do campo, ir para uma lavoura, fazer uma colheita, presenciar uma ordenha, não tem. Então como é que se fala aquele agroturismo? Por isso que eu digo, o conceito ele é muito, muito relativo isso, né? Então se vende a ideia do agroturismo, visitar uma agroindústria, agroturismo, né? Mas não tem agroindústria naquele passeio. Então, ele tira o encanto do passeio? Não, não tira. Mas, quando se for buscar recurso para alguma coisa, já não vai conseguir por causa da nomenclatura. Entendi. Então, são coisas que são
são difíceis da gente conseguir explicar dentro dessas coisas de conceito. Mas é isso. Só para termos técnicos, então, quando quiser fins lucrativos, então, né? Buscar. Quando a gente trabalha com essa coisa de turismo, no meio rural, é muito difícil da gente entrar em conceitos, porque se tu vai ver qualquer roteiro que a gente cria, tem diversidade de atividades. Tem desde aqui mesmo, na Feliz, e Alto Feliz, a gente está construindo roteiros, né? E outros mais vão aparecer, pelo que estou ouvindo falar por aí. Então, mas um deles tem caminhada de trilha, tem agroindústria, tem meditação, tem hospedagem. Então, eu não posso engessar isso num conceito. É um turismo rural mesmo. Eu vou dizer que ele é agroturismo? Não. Ele é turismo rural. Sim. Eu acho que esse é o... Todo o turismo que acontece no meio rural devia ser falado assim, desse jeito. Me conta se teve em algum momento desse teu trabalho uma pessoa lá do meio rural que... A gente sabe que trazer esse tema sobre turismo para pessoas que são do interior é difícil, né? Teve alguma pessoa que tu conseguiu plantar essa sementinha que não existia nessa pessoa? Plantou essa sementinha e a partir dali ela começou a trabalhar em cima disso e hoje tem resultados? Sim. E não foram poucos, foram muitos que aconteceu isso. Alguns logo, outros demorou um pouco mais. Mas como eu sou um contador de histórias pelas experiências, né, eu sempre fico contando as historinhas para justificar aquilo que eu estou dizendo. Há um tempo atrás eu estive num município chamado Fortaleza dos Valos, é longe, lá perto de Birubá, aquela região. E uma das pessoas que estava comigo no curso, uma mulher, ela disse, eu estou aqui, mas eu não sei, eu acho que não vai dar porque meu marido não vai querer que eu faça. Que é muito comum isso acontecer, viu, gente? Dentro do turismo rural a gente trabalha muito família. A família tem que abraçar a causa. Então esse é um fato que faz a diferença. E eu disse, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um dos dias do curso lá na tua propriedade e a gente conversa com ele. Aí, tudo bem, fizemos então numa manhã o curso na casa desse casal. Ela queria botar um café colonial, qual é a coisa mais bonita, né? Ela queria colar na sala da casa dela, eu acho isso tão bonito. Então eu quero abrir a casa para as pessoas me visitarem, mostrar, eu acho isso maravilhoso. E ele não estava muito com vontade. Aí eu chego e cumprimento a ele cruza os braços, me olha com uma cara de quem diz assim, o que tu tá inventando? Né? Aí comecei a conversar e disse, o que tu gosta de fazer? Aí ele começou a me falar sobre cavalos. Era um senhor assim, bem aquele estilo que usa baixa, meio sisudão e tal. Aí ele começou a me falar e eu comecei a pegar nele o que ele gostava mesmo. Então ele sabia tudo, gente. De encilha, de raça de cavalo, enfim, tudo aquilo que tem nas encilhas, ele sabia dizer um por um, histórico. Eu fiquei, pô, tá aí, ó, isso aí é coisa que ele vai gostar de mostrar. E eu instiguei ele a dizer, por que tu não mostra isso para nós? E aí, então, ele mostrou como fazia. Ele se sentiu poderoso, né? Que eu acho que isso é que a gente precisa fazer. A gente precisa, um termo muito atual, o empoderamento, né? A gente tem que mostrar para as pessoas o que elas sabem realmente fazer e dar valor para aquilo para que elas façam acontecer. E aí ele mostrou para nós como é que foi. O que aconteceu depois disso? Para encurtar a historinha, ele começou a apresentar isso para as pessoas. A esposa dele colocou o café que ela queria e ele ficou de presidente da Associação de Turismo do município. Nossa, ai, que maravilha. Então Nossa. tu vê que a gente muitas vezes tem que achar o caminho. Então esse é um dos casos, né? Eu posso contar mais um? Sim, mas deixa eu só perguntar. Eles trabalhavam com o quê antes? Na colônia. Eles tinham produção rural. Trabalhavam só na produção rural. Então, o que eles trouxeram pro Café Colonial era da produção deles? Da produção deles e de vizinhos. Entendi. Que essa é uma das ideias também, né? Principalmente nesses lugares mais distantes. Né? Mas ela fazia os bolos, os pães e aquela coisa toda. Então, aí eles tinham lá o dia a dia de um sítio, de uma fazenda ou de um meio rural, né? É o porco, a galinha, a hortaliça. Então, eles faziam feira. Ela fazia as bolachinhas dela para vender nas feiras. Sim. E assim ela começou a vender direto para o consumidor. Então foi muito legal. E o outro, eu recebi agora nessa semana até um áudio de uma aluna dizendo que
a mãe dela, muito resistente, acabou passando um áudio para ela e ela me passou esse áudio. Pena que eu não posso passar para vocês aqui. Mas ela contando, dizendo para a filha assim, puxa vida, agora eu vejo tanta coisa que eu não via mais. E tu sabe o que era? Ela sabe fazer polenta. Quem não sabe fazer polenta, né? Eu acho que tem gente que não sabe, mas tudo bem. Mas digamos que o italiano, da polenta para o italiano é comum, né? Sim. E ela tem todo um processo de cuidado, de fazer a polenta, tem que ser primeiro um pouquinho, depois um pouco mais, e aquela água que tem que ser numa temperatura. E aí eu valorizei isso. E ela disse assim, puxa vida, eu não sabia que isso era importante. Então tem muita história que mostra que a gente precisa fazer as pessoas acreditarem naquilo que elas têm em casa. E esse é o desafio bacana, quando tu transforma a vida dessas pessoas a partir daquilo que elas já têm. Elas estão todo dia ali, né? E é isso que eu vejo muito, assim, trazendo para a região aqui que a gente está, né, na Feliz, esse olhar bem para o simples, porque já existe. E eu vejo que o turismo, acho que por isso que eu me apaixonei também pelo turismo, seremos futuros colegas de profissão. Bem-vinda. Mas muito por gostar de usar o que já se tem. Porque, que nem tu trouxe, tu usar os pontos fortes, né? Que nem tu trouxe o exemplo do casal que tem o cavalo, que tem a produção. Então, ele tinha uma expertise maior para falar de cavalo, né? Era a praia dele. E aí ele contou a história, porque para falar de turismo a gente precisa entender a história e gostar dessa história. Porque, querendo ou não, quando a gente também vai viajar, a gente quer saber, Fernando de Noronha, por exemplo, eu vou lá para entender como é que é a cultura deles lá, eles vêm para cá para entender a cultura do Sul. E o turismo, ele é um verdadeiro conhecer culturas, né? Conhecer histórias e como tu conta ela. E às vezes a gente quer montar uma coisa mirabolante, né? Porque a gente automaticamente já pensa no mais difícil. Mas é o simples, é trazer olhar pro arroz e feijão mesmo, que quando a gente montou o café em cima da carroça, por exemplo, foi algo que já estava ali pronto, a gente só trouxe com outro olhar, onde a gente passou uma experiência diferente, onde eles nunca tinham tomado café em cima de uma carroça, por exemplo, carroça do interior. E são do interior. E é olhar pro simples, porque já se tem, né? O que a gente sempre vem Ontem a gente fez um passeio, gente. De carretão com os colonos. Que legal. Vocês não têm noção da festa que eles fizeram. Ou seja, fazer com que eles enxerguem com outros olhos aquilo que é deles. O olhar de turista. Eu sempre digo isso, né? A gente tem que botar o olhar de turista. Que é como se tu não fosse daquele lugar. E é muito bacana. Então a gente tem sim muitas coisas que a gente consegue convencer. Muitas pessoas. Na verdade não é convencimento. Eles se descobrem. É verdade. Eles se descobrem. Que eu acho que vai... da forma como a gente fala, a gente está romantizando um pouco, né? Porque tem os desafios de tu conseguir vender esse roteiro, de conseguir trazer, captar as pessoas para vir consumir isso tudo. E é esse trabalho que a gente vem fazendo ali em Alto Feliz. A gente tá né? passando por esse momento. Que bom que tu trouxe, né, Jaque? Então, o importante é se fortalecer, né? Com essas pessoas que estão vivendo esse momento. Então, o empreendimento de turismo, acho que ele é como qualquer outro, que nem a gente falou antes, né? Então, é necessário sempre estar caminhando com pessoas que estão tendo esse olhar também para isso, né? Quero fazer um agradecimento em especial a eles que trazem inúmeras possibilidades de realização de sonhos, a FLP Negócios Imobiliários e a Schneider Soluções em Consórcios, por serem nossos apoiadores nesse projeto. E também a Finkler Empório Natural. Cuidar da sua saúde, para nós é natural. Mas, sabe, Jaque, eu sou incorrigível nisso, né? Muitas pessoas, elas entendem que o trabalho é algo que tem que ser trabalho e o lazer tem que ser diferente. O que eu vejo é o que acontece comigo. Tá? Eu coloco romance no que eu faço, realmente. Acho que é por isso que eu faço faculdade de turismo. Não é nesse sentido que eu entendi, mas eu também entendi já. Eu vejo essa coisa do embelezar, do ser bonito, se apaixonar
pelo que tu faz. Por isso que eu tenho lá, a minha missão é fazer a diferença na vida das pessoas do campo. Eu quero fazer com que elas se sintam melhores. Isso é apaixonante. Ah, mas tu ganha dinheiro com isso? Ganho. É reflexo do que eu faço. E os negócios, sim, são essa coisa do vender o turismo, é a concorrência, são os meios pelos quais tu chega ao público-alvo. Isso tudo tem que ser pensado, né? Mas, antes disso, nós temos que ter um produto que a gente abraça. Não, com Quando certeza. a gente abraça, qualquer venda é assim. Eu fui açougueiro, como eu contei no início, né? A cada vez que eu atendia um cliente, que eu cortava um bife ou fazia um preparo de um churrasco, eu fazia aquilo de uma forma e ia brincando com a pessoa e dizia assim, o que tu vai servir hoje? Quem tu vai atender? Não, vai vir o pessoal lá, assim, pera aí um pouquinho, nós vamos fazer isso aqui, ó. Olha só que corte bonito. Eu fazia isso com gosto, com prazer e eu fui muito bem. Eu acho que é isso, sabe? Então, quando tu fala romantizar, eu entendi que tu quis dizer, a gente não pode fazer de conta que não tem problema. Né? Isso. Tá. Mas também não podemos pensar só no dinheiro, só como um negócio. Nós temos que sim, o turismo ele exige que a gente também tenha paixão, porque nós vamos tratar com pessoas. Por isso que eu digo, turismo é relacionamento. Não interessa se é uma loja, se é o turismo rural, tudo é pessoa com pessoa. Então é nesse sentido que tem que se apaixonar. E isso é uma coisa que eu gosto de trazer para as pessoas. É, que nem tu falou assim, aí a gente lida com terceiros, né? Então, quando tu lida com terceiros, é muito nítido quando tu tá vendendo algo que tu realmente acredita, que tu está apaixonado, do que quando, ali, tipo, não é que não faça sentido, mas é só mais um produto. E quando a gente vende uma rota ou vende um produto rural, vamos dizer assim, para os munícipes, para a galera que mora aqui na cidade, por exemplo, é algo comum, é algo que eles querem falar, tem que ter a visão de turista, sim, mas algo que já não tá tão, já é como se fosse, eu não sou de Feliz, não sou natural do Rio Grande do Sul, então eu sempre que passo pelos vales, sou apaixonada pelos vales, eu sou natural de Belém, então lá é planície, é tudo reto. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei assim que nem uma pateta, olhando para todos os vales, que isso me chamou muita atenção, isso me cativou muito, sabe? Eu tive, ao longo dos anos também, hóspedes que nunca tinham visto as estrelas por morar em São Paulo. Então, são coisas simples que, às vezes, para nosso cotidiano, passa despercebido. Mas para quem vem conhecer a Feliz, quem vem conhecer o Rio Grande do Sul, sempre vai levar algo novo, sabe? E essa questão do deixar a rotina mais leve e embelezar, encantar, faz parte do turismo, assim, pra mim. Eu acho que por isso que eu me encontrei muito estudando isso, justamente porque tu sempre, tu está trabalhando, sim, porque é algo sério, mas tu está servindo o outro de uma forma diferente. Eu vejo o turismo muito com o servir, o bem receber, assim, que é algo que me motiva bastante. Fazer com que a pessoa saia melhor do que chegou. Exatamente, se sinta única também, porque cada empreendimento é único, né? Por mais que seja o teu café colonial, seja o café colonial da Jaque, vai ter a essência lá da tua família, vai ter a essência da Jaque, do sabor único, que a cuca que a mãe dela faz, por exemplo, são receitas e coisas que são só a família dela que produz. Então isso traz uma memória. Estive no Rio Grande do Sul, comi o café colonial da família Có, e foi muito, muito memorável, né? Sim. Então, são coisas que acontecem que pra mim eu acho que a vida é mais que isso, sabe? A vida é isso, é essa diferença que tu faz na vida do outro, assim, que tu consegue. E ainda rentabilizar isso, monetizar é melhor ainda, né? Pois é, sabe que é questão dos sentidos, né? O turismo rural tem muito isso, né? Sim. A gente aguça os sentidos, faz com que as pessoas percebam coisas que no dia a dia eles não percebem. E nós começamos a fazer isso com o anfitrião. Ele tem que começar a sentir o que é dele para poder passar essa mensagem. Nós tivemos uma experiência aqui, a Jaque que conduziu, inclusive, né? No caso da meditação, né? Aquele dia. Muito lindo. Olha quantas pessoas disseram para ti, que coisa boa. Saí, nossa, relaxado. Adoramos isso. Então, o que é que aconteceu ali? É o teu tom de voz, são os cheiros,
né? O momento. E isso é legal. Então, quando a gente trabalha em turismo rural, principalmente, é a oportunidade que a gente tem de trabalhar mais o humano. Não o aventureiro, o humano. Aquela coisa da pessoa, o coração. Então, pessoas que vêm para o interior, geralmente elas querem o quê? Contato com a pessoa que está lá, sentir aquilo que ela não tem na cidade, e isso é o que a gente tem que apostar. Para vender isso, tem que se achar os caminhos, assim como qualquer negócio. Mas eu garanto que a demanda hoje é muito grande para isso. Sim, as pessoas Tem estão muita gente não indo para a praia para começar a ficar na serra. Sim. Voltando isso, então isso é tendência. E até olhando pro rural, tem gente que fala assim, eu tenho que construir aquilo outro. Pro turismo rural não é que tu tem que construir, tu tem que olhar pro que tu já tem, porque quem vem da metrópole quer ver exatamente isso. Não quer ver bagunçado, obviamente, mas quer ver como é que é teu dia a dia, como é que é... mas aqui não tá bonito. Mas é o que tu usa para trabalho, é o que ele vem ver, que não tá na realidade dele, no cotidiano dele, né? Então, às vezes o que tu acha feio, que pra ti já é comum, o outro é uma novidade. Então, às vezes a gente quer que nem dificultar coisas, mas a gente já tem o material. É só testar, botar em prática, ir testando e ir aprimorando, né? Com o tempo, se faz sentido, né? Bem isso. Eu tive uma experiência de um pessoal que foi me visitar e eu levei até o açude da minha casa e tem um galpão muito antigo lá, bem velho mesmo. Até aquelas tábuas embaixo que estão podres, né? Tem que trocar isso aí. E essa mulher, ela é promotora de casamentos, ela faz casamentos, então ela tira fotografia, book, aquela coisa toda. E aí ela olhou para aquele galpão, tinha umas flores, aquelas, esqueço, no gerânio, na soleira, assim, né? Aí ela disse assim, puxa, que cenário para bater uma foto de casamento. E tu vê, é o olhar do outro. Então, aquilo que para mim eu teria que trocar, isso que eu faço isso o tempo inteiro, né? Mas eu preciso que alguém venha e me diga, isso aqui é bom também. E aí é aquela coisa que tu falou que eu acho perfeito, simples, mas não mal feito, né, Gi? Simples e bem feito. Hoje tem um termo chamado, não sei se isso já está ainda, mas tem que estar bonito para foto. Né? Tem que qualquer lugar que está bonito para foto, hoje é a fotografia direto, é ou não é? Todo mundo está com uma máquina fotográfica na mão. Então, todo o nosso espaço tem que estar bonito para foto. E isso força com que a gente tenha um ambiente bom para trabalhar o turismo. Sim. E quando a gente fala sobre esses espaços, né, de se preservar aquilo que a gente já tem, porque quem está vindo de fora quer ver justamente algo diferente, né, contato com o natural, com a terra, com o meio ambiente, a gente vem falar sobre a próxima pergunta, que seria sobre essa preservação de tradições, né, que daí vem também a preservação do cultural, né? Porque às vezes a gente vê, a gente vê muito nas redes sociais, né? O que não é real. E eu vejo o turismo rural tendo que ser 100% real. Não tem como ser diferente, né? Então, como preservar essas tradições, né? Olha, eu troco essa palavra, Jaque, de preservar por resgatar. Porque o que acontece hoje? Existe percepção minha, tá? Um mundo onde as tradições, elas são inclusive contestadas, não pode ser tradição, tem que ser algo novo, tu tem que ser diferente, tu não pode manter, tem muito isso forte. E nós temos o meio rural, ele ainda tem isso muito preservado. Porém, assim como eu contei dessa senhora que mandou o áudio sobre a polenta, né? É isso. A gente resgata isso e diz assim, puxa, é verdade, isso aqui é bom. Ela vai começar a fazer a polenta cortadinha com o barbante, né? Com o fio. Olha só. Com o fio de linha. Então, olha, essas coisas são legais. A música, quando nós recebemos pessoas, né, a gente coloca a música. Mas qual é a música que eu vou botar? Vamos colocar alguma música que harmonize com aquele ambiente, com aquela família, com a mensagem que quer transmitir. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas comecem a valorizar a cultura, o folclore. E cultura não é cultura dança só, a cultura familiar.
E aí até lembro um pouco com saudade da minha mãe, né? Que ela dizia assim que a questão da cultura, ela não é só alemã, porque nós somos de origem alemã, mas nós somos gaúchos, né? Então ela dizia, a cultura que nós mostramos aqui no nosso estabelecimento, no nosso café, ela é uma cultura da nossa família, que é composta do alemão e do gaúcho. Então isso a gente colocava à mesa, isso a gente falava, isso a gente dançava, a gente cantava, tudo vai começar novamente, né? Mas na época era isso que acontecia. Então, olha como é bonito essa questão toda do se sentir valorizando aquilo que é da minha família, as minhas raízes, que é a célula. Depois é que vem a comunidade, antes vem a família. E é bem o resgatar mesmo essa questão, é o que tu abordou, né? O resgatar, porque às vezes a gente esquece, que, linkando o que a Jaque falou no início de... as redes sociais hoje é tudo muito instantâneo, tudo muito perfeito, tudo muito bonito. Então a gente acaba se comparando para que a gente também possa fazer parte daquele mundo fantasioso que é a rede social, que tudo lá é perfeito. E uma das coisas que me fez realmente querer trabalhar com turismo, e principalmente o turismo rural, é essa autenticidade que ele é único, ele não tem essa máscara de isso aqui é instagramável, que nem acontece no turismo em massa, por exemplo, que precisa ser daquele jeito. O turismo rural, ele é espontâneo, ele é improvisado, e claro, ele foi criado um cenário para que aconteça, mas ele é algo mais assim real. Eu vejo de forma real, assim, olha, tem a terapia de caminhar no barro, botar os pés no barro, e tem a outro que eu vou fazer um spa. O spa do turismo rural é pisar no barro. Então são coisas reais que acontecem, assim como tem público para todos, né? Tem tanto para esse turismo real, que é o rural, e para o turismo também que eu gosto mais de conforto, por exemplo, né? Então são públicos diferentes e são experiências diferentes, né? Até se tu puder contar uma experiência de turismo rural, assim, que tu acha que mais te marcou, que te fez assim, poxa, realmente foram fora da curva. Tem vários, mas eu vou citar até um que tu mesmo falou agora. No município de Ciríaco. No Rio Grande do Sul? Ciríaco, no Rio Grande do Sul. É pertinho de Casca, Amaral, Passo Fundo, aquela região ali. Uma senhora e o marido dela, uma propriedade que não tinha produção rural. Assim, não tinha produção, mas várias nascentes d'água. Brotava água por tudo. E aí eles foram até a Emater, a partir do trabalho que a gente pensou, vamos fazer alguma coisa aqui com essa água aí, porque Sim. A água é vida, né? E até fazendo um parêntese aqui, ele era viciado. Olha só. E ela e ele já estavam num pé de guerra, né? Porque, né? Daí o que aconteceu? A Emater foi até lá, recuperou aquelas nascentes e eles transformaram esse espaço, ainda está em transformação, né? Numa agrofloresta. Nossa! E num daqueles lugares, eles colocaram um cano para que a água de uma nascente caísse justamente no lugar onde é que tinha muito barro. E as criaturas vão lá para ficar embaixo daquela água e pisar de pé descalço naquele barro, fazer aquela brincadeira, se sentir assim. E o que aconteceu com isso? Isso que me marcou nesse momento, né? Esse homem se envolveu nisso de tal forma que ele largou do seu vício. Nossa, que... E essa mulher chora ao contar isso hoje. Então, olha a importância desses momentos do desenvolvimento de um trabalho. É ou não é apaixonante, né? Mas está trazendo dinheiro? Sim. Dentro daquilo que era a expectativa deles, está trazendo dinheiro, sim. Mas eles agradecem todos os dias pela oportunidade de receber pessoas e de poder compartilhar essa história com elas. Então, isso me marcou muito. Foi um fazer momento... a diferença em mais vidas, né? Muito, 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 né? Que é possível mudar. É possível.
É possível. Eu acredito, né? Porque se eu não acreditasse, eu não poderia estar falando para as pessoas, né? Sim. Me conta, se alguém aqui da Feliz, Auto Feliz, as pessoas que estão nos ouvindo, se eles tiverem interesse, né, de iniciar alguma coisa no turismo, eles podem te contatar? De que forma tu presta esse serviço? Bom, hoje eu trabalho pelo Senar, num programa de turismo rural. Tá? Mas essa contratação, eu diria um contato, porque eu posso indicar várias pessoas para fazer esse trabalho e eu não tenho como atender diretamente. Não tenho possibilidade disso. Até porque quando a gente assume alguma coisa, tem que assumir e fazer, né? Então, mas eu tenho várias pessoas que poderiam estar fazendo esse trabalho, que eu posso acompanhar. E hoje eu trabalho pelo Senar. Existe um programa, né, dessa entidade, do Sistema S, que trabalha até gratuito esses cursos. Está acontecendo um aqui em Alto Feliz, né? E alguns de Feliz estão participando, essas duas meninas aqui. Estamos fazendo, sinal, estamos aprendendo bastante. Então, acredito que vale muito a pena. Primeiro, Jaque, antes de fazer isso, eu sempre acho que nós precisamos conversar com essas pessoas. Ter um momento de... Eu acho que palestra é um nome muito chato, sabe? Mas um bate-papo que nem esse que a gente está tendo aqui. E para isso, eu me coloco à disposição, sabe? Porque essa é uma missão minha também. Se a Feliz tem pessoas... Eu quero ouvir alguma coisa sobre isso, eu quero clarear um pouquinho mais esse assunto. Nisso, eu posso sim, a gente poderia marcar um momento, alguma coisa, um bate-papo, isso a gente poderia fazer, né? Nisso eu posso assumir. E eu ficaria muito feliz em trazer essas informações para que as pessoas daqui consigam enxergar a beleza que tem. Olha só, vamos articular isso. Sim. Teve um município vizinho aqui, São José do Hortêncio, estou trabalhando com eles, e chegamos numa dessas localidades, eu parei, e eles começaram, o que o senhor está olhando? O que o senhor está olhando? E eu disse, quantas casas em Chaimel, estilo Chaimel, vocês vêm aqui? Aí eles começaram a contar, tinha 7, só num raio, assim, só de olhar, assim. Aí eles disseram, puxa, nós nunca percebemos isso. É isso. Eu acho que se eu conseguisse despertar nas pessoas esse interesse, este olhar, eu já ganhei muita coisa. Eu já fiquei feliz. O empreendimento vem depois, que nem todos são empreendedores, né, do turismo. Mas este olhar seria já uma grande diferença. Para que eles percebam o que é deles é bonito. Tu acaba instigando, né? Até fazer com que essa percepção das coisas mudem, né? Para que a gente valorize mais o que a gente tem na nossa região, né? Que nem a Gi falou, às vezes a gente precisa ir para outra realidade para perceber o quão bonita é a nossa Feliz, Alto Feliz e as cidades ao redor, né? São Paulo foi um bom exemplo. Sim. Mas sabe que não precisa ir longe, não. Eu sei que se eu levar o pessoal da Feliz para a vizinha, para a cidade vizinha, eles já vão ficar, mas não fazem turismo aqui. Não procuram os lugares daqui, porque santo de casa não faz milagre, né? É isso que eu ia falar. Santo de casa não Parece faz milagre. Parece que não. Tanto os profissionais da área, Isso. quanto os estabelecimentos comerciais, parece que eu tenho que sair. Mas essa é uma das, vamos dizer assim, dos aspectos que motiva, que mobiliza o turismo. É o diferente. Fazer o diferente. Na diferença das coisas que a gente vai atrás. Percebam que qualquer coisa que vocês fazem em termos de turismo, vocês vão fazer o diferente. Vão buscar algo que vocês não têm aqui, que vocês não percebem aqui. Às vezes tem. Melhor até. E o diferente, até quando a gente fala de diferente, é uma palavra que tem um peso, né? Diferente. Só que o diferente, às vezes, é como tu serve, como tu conta, como tu vê. Principalmente como tu vê. Eu vejo o diferente em que nem tu trouxe de novo o assunto. Servir o café colonial contando uma história de encilhar um cavalo. E isso é diferente. Eu sempre gosto de contextualizar, porque às vezes quando tu fala do diferente, do novo, tu acha que tu tem que montar algo novo, sabe? Então é algo que é só tu ter um olhar diferente para aquilo.
e ressignificar aquilo, né? Para que realmente faça a diferença. E não precisa ser diferente nem. Se tu não consegue ver, busque pessoas para ver por ti. Isso. Eu me lembro de ter feito uma palestra pelo Sebrae, uma época, e aí eu peguei uma taça de vinho no hotel. E aí que as pessoas me perdoem, eu não sou assim, quando eu falo a verdade, mas naquele dia eu precisei instigar aquela gente para pensar diferente. E eu pensei, como é que eu vou fazer com que eles sintam o que eu quero dizer? E eu fui até o restaurante e disse, eu quero uma taça de vinho, vazia, né, claro, só a taça, e um paninho branco, bem bonito assim. Aí eles me deram, eu enrolei, coloquei em cima da minha mesa na palestra, falei para as pessoas, e quando chegou num certo momento, eu peguei aquela taça e disse, olha pessoal, eu trouxe hoje um objeto para mostrar para vocês o quanto a gente tem que dar valor porque é nosso. Eu trouxe um objeto que era da minha família de muitos anos, são 3 ou 4 gerações já, e isso eu guardo com muito carinho. Inclusive, lá em casa eu costumo apresentar essa peça para as pessoas que me visitam. E então faço um brinde, eu fiz uma história. E passei essa taça, abri o guardanapo assim, passei a taça. As pessoas pegavam aquela taça com medo, parecia, pelo amor de Deus, eu não vou deixar esse negócio cair. Com cuidado. Com cuidado e tal. E aí chegou até o final. Aí todo mundo, o que vocês acharam? O que vocês sentiram? Nossa, tu vê, né? Que importância que tu dá para isso. A gente tem tanta coisa em casa. Aí começaram a falar de um monte de situações das suas casas e tal. Eu disse, então agora eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu menti para vocês. Por quê? Porque isso aqui eu vou devolver lá no restaurante, que eu peguei no restaurante. Mas para vocês verem que vocês precisam valorizar, vocês acabaram de me dizer que tem tanta coisa de valor em casa e não sabiam. Só porque eu trouxe uma taça, vocês entenderam a história. Para mim foi aquela mensagem que eu queria passar para eles e deu muito certo. E é isso que a gente tem que fazer, né? Esse despertar para as coisas que são nossas. Excelente, excelente. Genial, genial. Porque é que nem a gente olhar para o que é nosso e para sua essência e enaltecer ela, empoderar, né? Que nem que tu falou no início. Exatamente. Porque tu entendendo o teu diferencial, tu consegue compartilhar dele e fazer com que o outro aprenda com isso, ou, enfim, leve algo de diferente para onde ele vai ou tá passando, enfim. Isso aí. Então diz pra nós quais tuas principais sugestões pra quem tá nos ouvindo e daqui a pouco desperte o interesse de olhar mais pra esse lado, quem sabe trazer Sugestões para nós aqui? Sugestões pra quem tá ouvindo. Para quem tá ouvindo, não, eu digo para nós, eu digo, pô, já tô me sentindo da feliz, né? Tu é? Já. Tu é. Para nós, da feliz, eu já Mas tô, esse já podcast, tô me achando. aqui, né? Não, esse podcast ele vai pra todo o Brasil, né? Então a gente tem que sempre pensar que nosso público-alvo são pequenos e médios empreendedores e a gente sabe que tem muito produtor rural, muitas pessoas que residem, né, no interior, aqui na nossa região, e que nos acompanham a Gi, que tem bastante, fala muito sobre turismo nas redes sociais dela. Quem sabe, né? A gente não desperta aí a vontade. O que eu diria é justamente isso que eu estava falando até agora. A gente tem que enxergar aquilo que é nosso, olhar diferente. Mas isso não basta. O primeiro passo é esse. Eu vou tentar descobrir o que tem aí. É uma conquista. É uma conquista. Eu vejo o turismo até como um relacionamento humano, né? É aquela coisa do olhou, opa, gostei. Aí eu vou começar a me ajeitar para ser visto. E aí eu começo um namoro. E esse namoro se transforma em algo mais sério. É isso, é esse caminho. E como é que isso pode acontecer? Primeiro, se permita ouvir alguém da área. Seja a Gi, seja eu, seja qualquer pessoa que tenha experiência, conhecimento, um olhar diferente do meu. Só escuta. Escuta, te dá o direito disso. E aí, eu gosto de contar história, né? A gente ama ouvir história, né, Jack? Aí um dia mas e por que as pessoas viriam? O que motivaria as pessoas a virem me escutar, ou escutar a Gi, ou qualquer outro profissional da área, né? Ou alguém que já deu certo, pode ser também, né?
O que faria com que eles viessem? Bom, vários motivos. Os mais diretos assim seria, ter uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não tem como não tirar isso da cabeça. Mas eu acho que uma das coisas que eu preciso pensar é o que me levaria a ir lá escutar primeiro, sem ser isso. Se eu fosse promover algo parecido e eu dissesse assim para as pessoas, vamos lá, a gente vai ter um momento de meia hora, 1 hora de conversa e depois a gente vai ter um coquetel. Será que as pessoas não vêm? Por comida eu sempre vou. Aí é que tá. Olha Então, já. cito isso como uma maneira de dizer, a gente sempre tem que buscar incentivar as pessoas por aquilo que é de maior interesse deles. Então, o que leva a pessoa a vir me escutar? Se eu disser para ela, em meio ano tu vai ter lucro no seu empresário, né? Opa, vou lá escutar esse cara aí, esse sujeito aí, ele tá me dando umas dicas boas. Mas o produtor rural, ele precisa entender diferente. Ele precisa ser convencido a partir da valorização da sua família, do valor que ele pode ganhar com isso, do pouco e baixo, muito pouco investimento que ele vai fazer com um retorno bom. Essas coisas é que fazem com que ele venha. Né? Temos que chamá-lo a ouvir. Depois que ele ouviu, ele vai ter que se preparar profissionalmente. Porque esse é um dos grandes problemas do turismo. As pessoas acham que sabem e acabam promovendo, empreendendo de uma maneira que às vezes é errada, e aí perdem tempo e dinheiro. Então, profissionalizar. Primeiro, olhar a sua propriedade diferente. Segundo, profissionalizar. Não necessariamente nessa ordem de agora em diante, mas um outro momento muito importante, trabalhar em conjunto com outros empreendedores. Este olhar comunitário, esse olhar associativo é fundamental para que as coisas aconteçam com mais solidez, com mais rapidez, com um retorno melhor. Então, pelo menos essas 3 coisas. Enxergar o que é teu, profissionalizar para vender, porque daí tu consegue atingir um público com baixo investimento. E terceiro, esse que eu falei aí, trabalhar associativamente. Tenho quase certeza que dá certo. Alguém tem possibilidade de dizer que certamente dará? Não, quem faz isso mente. Mas, profissionalizando, fazendo desse jeito, a gente consegue atingir objetivos com muito mais assertividade. E é isso que eu imagino que temos que dar como dicas para as pessoas agora, nesse momento. E também visando a oferta e demanda do mercado, né? Entendendo o comportamento do turista no Rio Grande do Sul e nível Brasil também, porque o turista que procura o Rio Grande do Sul hoje, ele já procura com uma expectativa alta, porque o Rio Grande do Sul ele entrega muito, né? Eu sempre digo, eu não sou gaúcha, mas eu me considero gaúcha, porque assim, o Rio Grande do Sul, ele é um país, ele, assim, a régua de exigência nossa é alta. É um país que tem neve, é um país que realmente tem uma estrutura que a gente viu pelo que a gente passou agora, né? As enchentes, como a gente se recuperou, estamos nos recuperando rápido, né? Então, quando eu vou daqui até o Nordeste, por exemplo, eu já entendo que a infra deles é mais vibe praia, algo mais simples. Então, eu já não vou esperando muito. Mas eu tô falando mais de comportamento para a pessoa entender que, poxa, quando o turista vem para o Rio Grande do Sul, ele já vem esperando algo diferente, falando de cultura mesmo, de realidade de mercado. Se eu entendo que hoje, um piquenique deu muito certo lá em Gramado, mas não quer dizer que um piquenique vai dar certo lá no Nordeste, na praia. Então, para o pessoal entender também o mercado, além de todas as dicas que o Erich deu também. Dentro dessa profissionalização, esse é um aspecto muito importante, né? E a criatividade. Temos que ser criativos, quebrar paradigmas. É isso. Para isso a gente tem que estar junto, porque nem sempre eu tenho tudo na minha cabeça. Sim. E uma coisa que eu entendi quando tu fala de criatividade é que quando mais fiel a tua autenticidade, a tua essência, mais criativo tu fica. Eu quero te dar um desafio. Mais um? Vamos lá. Ela tá fazendo isso porque ele é nosso amigo. Eu quero que tu me diga na prática vai lá. Como a gente poderia transformar uma propriedade que tem um aviário. Um aviário.
puxa vida, vou pegar minha cartola, vou tirar da cartola uma solução. Uma magia, mágica. É isso aí. Mas possibilidades. Possibilidades. A gente tem muitas regras dentro de um aviário, às vezes não vai mais chegar perto de um aviário, né? Porque tem a questão de doença, saúde, a questão das leis que exigem certo afastamento. Então, tudo isso não sei se é o caso desse aviário que tu está falando. O externo, eu vejo, né? Então, possibilidades externas. Eu já tive experiência desse tipo. Então fica fácil de falar. Ah, não, poxa. Eu achei que ele não tivesse. Vou ter que pensar mais. Fica fácil de falar. Mas, gente, vocês não têm noção do que é uma pessoa chegar perto de uma galinha. É impressionante. Porque dentro de uma situação dessas, de um aviário gigante, talvez seja um aviário muito grande, né? Nós temos vários aspectos a serem considerados. Nós temos o aspecto familiar, que ganha dinheiro com isso, então toda essa história. Nós temos o aspecto estrutural daquele aviário, que tem alta tecnologia, que é curiosidade. Mas nós temos também esse aspecto mais da galinha, propriamente dito, como animal. Então, quantas pessoas tu acredita que nunca chegaram perto de uma galinha? Ou que não sabem nem como é que é isso? Então, só aqui eu te dou 3 maneiras diferentes de me ocupar de uma situação de um aviário numa propriedade. Fora o paisagismo, fora a questão econômica, a questão educacional. Tu deve ter, dentro desse teu aviário, regras de preservação ambiental. Pode criar um monte de coisas aí. Então, dá para fazer acontecer, sim. Eu apostaria hoje, não fui na propriedade que tu está citando, provavelmente seja a tua. Não. Então, eu não fui nessa propriedade, mas eu hoje, se eu chegasse numa propriedade, a primeira coisa que viria à minha cabeça é a questão tecnológica vinculada à questão do animal. São 2 coisas diferentes. Né? Então, mas não dá para chegar perto do aviário lá, então tu não pode pegar uma galinha, não pode ver como é que ela se cria, não pode ver um pinto, né? O ovo. Então, o que tu faz? Cria um ambiente separado só para isso. Só para contar a história. A experiência, que eu acho que isso é importante. A gente não pode ficar só na contemplação. Tu tem que estar ali. Viver isso. Vivenciar isso. Aí entra o agronegócio, né? Então, é isso que a gente poderia fazer hoje. E um chiqueiro de porco? Mesma situação. Eu fui num produtor de suínos que era gigantesco. E eu cheguei no lugar, eu disse, não sinto cheiro. Sim. Não sinto cheiro de nada aqui. Não tinha cheiro de chiqueiro de porco. Eu pensei que às vezes porco toma banho, né? Pois não é possível. Não é possível. Então, é um aspecto importante para a gente considerar no turismo também. Porque pessoas sentem o cheiro e muitas vezes não gostam disso. Então, público e público. Né? Mas eu pensei, mas como é isso? E aí ele me apresentou a maneira como era tratado aquele chiqueiro, a higienização. Aí passamos pelo espaço onde é que estavam as porcas, onde estava, daí tem berçário, tem maternidade, tem tudo isso dentro de um espaço de criação de suínos, né? Que a gente não pode dizer porco, né? É suíno. Qual que é a diferença? Para mim é a mesma. Aí, então, e isso tudo é atraente. Tá, mas qual foi o negócio mais inusitado, então, que tu já conseguiu... ressignificar. Puxa, agora fica... Nossa, eu achei que eu tava fazendo grandes coisas de falar de um aviário. Num lugar chamado Monte Alegre dos Campos. Aquilo para mim foi surpreendente. Assim, nunca pensei que eu ia presenciar aquilo. E é simples. Não pensem que é nada mirabolante. Mas é algo que saiu da cabeça do proprietário, e eu pensei, não tinha pensado nisso, mas ficou muito legal, né? Nós fomos até essa propriedade muito bonita, até por sinal, assim, paisagem, uma família produtora de orgânicos. Eu pensei, ele vai ir para esse viés aí, né? Aí dizia assim, eu gostaria de levar vocês pro mato, fazer uma caminhada no meio do mato aí, que eu tenho um lugar que eu vou sempre e lá eu descanso. Vamos lá, vamos ver o que é esse lugar, né? Pensei, uma cascata, não sei o quê. Aí chegamos na frente de uma árvore.
Uma árvore no meio do mato. Uma árvore considerada, claro, já grande e tal. Uma árvore. Aí ele disse assim, ó, sentem aí que eu vou contar uma história para vocês. Essa aqui é a árvore da vida. E ele contou a história do pai dele, do vô dele. E ali era o lugar que ele ia. Aquilo foi tão emocionante, sabe? Então, tudo aquilo que eu tinha visto não aconteceu. Ele levava pessoas para ver a árvore. Uma árvore no meio do mato, gente. E ele transformou aquilo numa coisa bacana. A árvore da vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que me marcou bastante, porque é do nada, né? Então, não é mirabolante no sentido de investimento, de diferente no caso de aventura, mas é da cabeça dele, o sentimento que ele trouxe naquilo. Eu achei muito bonito. Trouxe muita autenticidade, Autenticidade, né? perfeito. Essa é a palavra. Ele trouxe de dentro, né? E aí, a vocação da pessoa, a gente tem que prestar muita atenção, né? E tem tanta coisa pra gente falar. Eles, e pra gente encerrar, eu sei que a gente teria muita história pra contar ainda, mas qual mensagem tu gostaria de deixar para os nossos ouvintes que estão nos escutando hoje? Pode ser de incentivo, pode ser algo que é uma verdade que tu acredita, o que tu sentir de falar. Contei tantas coisas, né? E se vocês prestarem atenção, todas elas levam ao acreditar. A palavra acreditar. Até eu, né? Hoje eu estou aqui no podcast com vocês, né? Estou gravando e falando para pessoas sobre o que eu sei, sobre o que eu vivi principalmente. E vocês acham que eu imaginava que isso ia acontecer um dia? Não, nunca passou pela minha cabeça. As coisas foram acontecendo, joguei para o universo e foi indo. Eu parei de ser uma pessoa trabalhando num balcão para ir mostrar novas oportunidades para as pessoas. Mas eu acreditei, eu fui indo. Teve dificuldades? Teve dificuldades. Eu acho que essa é a mensagem, sabe? Da gente acreditar. Ou ter a oportunidade de olhar o diferente. Abrir os olhos para aquilo. E eu, quando vocês, acho que vão lembrar da frase que eu coloquei um dia no grupo de trabalho, eu disse assim, o turista sente na pele o valor que atribuímos ao que é nosso. Eu acho que é isso, sabe? Então, é uma mensagem assim, se dê valor. Dê valor para o que é seu. E acredite que isso faz a diferença na vida das pessoas. Porque o que nós vivemos de humanidade, o que nós temos no turismo rural, é raridade. E essa raridade, a gente tem que acreditar nela, para poder mostrar para as pessoas. Então, se eu puder deixar um recado, uma dica, não sei se conselho, que conselho não se dá, né? Mas eu diria isso, acredita. Ah, mas eu não tenho jeito, isso aí é bobagem e tal. Então, pelo menos vai e escute alguém sobre isso, em algum momento, para trocar esse pensamento e dar a oportunidade de pensar diferente. Então, acreditar, essa é a mensagem, sempre. Comentando o que tu falou, que a gente sempre busca deixar uma mensagem, quando tu é fiel à tua essência, tu consegue entregar de forma genuína a tua verdade para o mundo. E quando tu tá sendo fiel a isso, tu tá se construindo, né? Compartilhando o melhor. Então, acho que é um complemento ali com o que tu fala. Seja fiel à tua verdade. Porque tu passa a acreditar nela e sim ir atrás, compartilhar e viver o melhor dela. Apaixone-se. Jaque, qual a tua mensagem de hoje? Acho que a palavra acreditar, ela tem que estar presente todo dia com a gente, né? Desde o primeiro momento quando a gente acorda, abre os olhos e acreditar que é um novo dia e a gente tem a possibilidade de novo de correr atrás daquilo que a gente quer. E a gente fala muito, né, sobre o posicionamento. E a gente só consegue se posicionar quando a gente começa a se conhecer. Então, quando tu se conheceu e entendeu que o Eris podia ser aquela pessoa que vai mostrar pros colonos, né? As pessoas que são do interior, que são da colônia, que a propriedade deles tem valor, que eles têm valor, né? Que eles conseguem mostrar mais pro mundo. Eu acho que aí vai
casa muito com o acreditar, né? Acreditar sem duvidar. Ter fé. É uma construção, né? A gente acredita cada vez mais que a gente trabalha em cima disso. Então, acreditar não vem do nada, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo o nosso potencial, o potencial do nosso negócio, a gente vai conseguindo fazer ele ter vida, né? Ter vida, ter coração nisso, é isso aí. Essa é a mensagem. E aí até eu olho para essa xícara, né? Se vocês não acreditassem, será que vocês estariam aqui? Eu acredito muito. Aí que tá, ó. Vocês acham que um dia pensei em receber algo? Tu pode, tchê. Tu pode, tchê. Todos nós podemos. Acredito, pode. Então, olha que coisa mais linda isso aqui. Vocês acertaram na mosca, né? E ainda vou levar para casa com o meu nome, né? Que chique. Muito obrigado. Muito grata pela tua presença aqui, por aceitar nosso convite. Foi muito importante as tuas histórias aqui para o nosso aprendizado. Eu acredito que os nossos ouvintes também vão aprender bastante com as tuas histórias. É isso aí, muito obrigada de coração. É um prazer te ter aqui. Aprender cada dia que a gente se encontra mais, né? Falando muito sobre além do turismo. Né? Tudo isso que a gente falou é além do turismo. Então, as relações, né, que se criam. Como tu falou lá no início. E eu vejo muito que é isso. Gente, a gente pede de coração que vocês curtam, comentem, compartilhem esse podcast para mais pessoas, para que mais pessoas que estejam nesse movimento de empreender no turismo, né, consigam se apropriar disso também e aprender um pouquinho mais. Muito obrigada. Tchau. Gostaria de agradecer, então, a todos que fizeram esse momento aqui acontecer. Cabana das Paineiras, de Feliz, Rio Grande do Sul, Milene Uver Fotografia, Cervejaria Guampa, Artes Baede, Empório Finkler Natural, Schneider Soluções em Consórcios, Valfran Artesanatos e Presentes, Cervejaria Altenbrick, FLP Negócios Imobiliários, Jennifer Kirsch, Dona Chica Doces, Cacau Show, JC Aromas, Café Monte Vida e Sofia Mota. Muito obrigada!